Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui nessa casa abençoada para participarmos do nosso tratamento de saúde. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos facilite durante esse nosso estudo. Nós estamos estudando uma obra belíssima que é Os Prazeres da Alma. O título já diz muito: Os Prazeres da Alma. Não é do corpo, não, é da alma. Todo mundo aqui tem alma, gente? Tem? Não. Nós somos. Ninguém tem, não. Nós somos espírito imortal. Nós somos espírito. Porque Deus é espírito. E espera que a gente o adore em espírito e verdade. É Jesus conversando com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Lindo aquele diálogo. Vocês repararam que Jesus se declara para as mulheres? Aparece depois para Maria de Magdala. Jesus tinha um carinho com o espírito no corpo feminino muito interessante, porque ele foi o primeiro feminista. Sabiam disso? Defender as mulheres. Por quê? Há 2000 anos, amigos, com uma cabra se comprava 2 mulheres. O homem não dirigia a palavra mulher na rua. Não tinha nenhum tipo de convivência sadia. E Jesus vem em busca dessa mudança de atitude. É um dos projetos dele. Antes da gente entrar, eu vou contar um caso para vocês muito bacana, que está lá no livro Boa Nova, psicografia do Chico, ditado pelo Humberto Campos. Jesus tinha acabado de salvar aqueles que estavam com a mulher adúltera. Os doutores da lei, os que estavam lá no templo, ela. Tinha salvado todo mundo. E Pedro vira para ele, em particular, e vira assim: Senhor, se o senhor continuar com esse negócio, a gente não vai alcançar o reino. Nós não vamos construir o reino que o senhor está falando que a gente tem que construir. Porque o senhor anda com ladrão, anda com prostituta, anda com fulano, anda com beltrano. Aí o povo que pode nos ajudar não vai querer estar com o senhor, nem estar conosco. Aí Jesus vira para ele e diz: Ô Pedro, deixa eu te contar uma coisa. A mulher está muito mais próxima de Deus do que o homem. Quê? Gente, é licença poética, tá? Quê? Você está falando? É. Como assim, Senhor? Pedro, deixa eu te explicar uma coisa. A mulher, ela dá de si. Já pensaram nisso? Nossa mamãe, ela deu dela. O corpo dela. Deu de si. Ninguém nasce sem uma mamãe. Olha como é que a mulher é importante. E Jesus fala, ela está mais próxima de Deus porque ela gera, ajuda na formação do corpo do espírito masculino ou feminino. Traz para a gente uma percepção dessa experiência de estar num corpo feminino e da experiência de estar num corpo masculino. Por isso que eu brinco que na próxima encarnação eu quero vir mulher. As mulheres dizem que isso não é uma boa. Tem muitas interferências não agradáveis. Mas eu quero estar perto de Deus. Não é um processo? Eu preciso fazer, ora, conhecer toda a característica masculina, ora, conhecer toda a característica feminina. Esse é o processo da gente entender como é que funciona e a gente ter as competências para caminharmos. Então, quando a gente pensa nos prazeres da alma, a gente precisa ter essa ideia de que para alcançarmos esses prazeres, nós precisamos de coragem, que é o tema da noite. Coragem. Nós somos corajosos? A coragem é um prazer da alma? Curioso isso? Hamed vai falar para nós assim, 15 dias atrás, ele falou para nós, a autorreflexão ou
ou a atitude de mantermos um constante intercâmbio com a voz da alma nos daria suficiente liberdade, segurança e coragem para nos guiar por nós mesmos. É bom lembrar que nos podem forçar a ser escravos, mas não nos podem obrigar a ser livres. Achei isso tão bacana. Podem nos obrigar a ser escravos, mas não podem nos obrigar a ser livres. A gente tem uns pensamentos interessantes. Tem hora que a gente se torna escravo de algumas coisas. A gente mesmo, pela nossa própria escolha. A gente se prende a algumas coisas que não deveríamos. E aí hoje, ele vai tratar, o Hamed, de que a coragem é uma importante capacidade da alma, porque dá consistência às demais, enaltecendo-as. Olha que interessante isso. Coragem é uma importante capacidade da alma, porque dá consistência às demais. Todas as outras minhas capacidades, para que elas se apresentem, para que elas estejam vivas, eu preciso ter coragem de vivenciá-las. Ela, a coragem, faz surgir a autoconfiança e concretiza efetivamente nossas aspirações e anseios. Para realizar o que a gente precisa, tem que ter coragem. Muitos dons e talentos, no entanto, são comprometidos pela falta de coragem. Lembra da parábola dos talentos? Jesus entrega 5 para um, que era a capacidade dele de gerenciar. Entrega 2 para outro, que era a capacidade dele de gerenciar. Entrega 1 para o outro, que era a capacidade. O que faltou nesse companheiro de um? E o que sobrou naqueles outros 2 companheiros? Olha que interessante essa nossa ótica, nosso jeito de pensar. Muitos dons e talentos, no entanto, são comprometidos por falta de coragem. Agora, eu posso ser o cara mais corajoso do mundo? Não. Eu preciso sempre refletir sobre esse meu próximo passo. Ele vai ser bom hoje, amanhã, daqui a 1000 anos, daqui a 10.000 anos? Eu preciso sempre ter essa busca de informação. Eu preciso ser corajoso, sim. Gente, amigos, sair da cama de manhã precisa de coragem, não precisa? Precisa de coragem. Tem dias que você só vai na raça. Mas quando a gente tem aquela noção de que estou reencarnado, vocês já fizeram o teste para ver se de manhã vocês estão reencarnados ou desencarnados, gente? Tem que fazer o teste, viu? Porque tem muita gente que desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, e ela não sabe. Ela está tão morta, né? Jesus fala isso no seu evangelho. Deixai os mortos enterrarem os mortos. Tem pessoas que estão tão desconectadas com a vida espiritual, que para ela não faz a menor diferença, ela não percebe. Sempre tendo alguém para ajudar nesse processo. Então a gente precisa ter essa percepção. Acordei de manhã, tateei, né? Tateei, peguei na cama, peguei nos móveis, opa, estou reencarnado. Isso quer dizer o quê? Papai do céu deixou. Vocês já pensaram por esse lado? Já pensaram por esse lado quando a gente acorda? Papai do céu deixou que a gente acordasse, que a gente tivesse mais uma chance aqui. Ninguém acorda. Gente, a gente precisa despertar para essas coisas. Ninguém acorda sem autorização de Papai do Céu. E a gente acha que a vida é um acúmulo de dormir, acordar, e a gente vai levando isso, né, sem atenção. Alto lá. Por isso que é importante, ao acordarmos, termos essa conversa. E outra coisa, se ele autorizou que eu acordasse, isso quer dizer que eu tenho um trabalho para fazer para ele. Apertei um pouquinho? Apertei, não apertei? Então, como nós estamos acordados, nós temos um trabalho para fazer com o Pai. Isso está lá na questão 3.2 do Livro dos Espíritos. Lá fala que
Deus, nosso Pai, aguarda a nossa parte na obra da criação. Já pensaram nisso? Deus aguarda a nossa parte na obra da criação. Papai do céu faz viaduto, gente? Faz ponte? Faz celular? Esse é o quê? Não é o nosso trabalho? Para ajudar o outro? Ele dá todo o material para poder fazer a ponte, o prédio, o celular, não dá todo o material? Mas quem é que tem que fazer? Quem é que tem que contribuir? Quem é que tem que sair desse estado e caminhar para outro? Nós. Amigos, Papai do céu faz todas as partes, menos uma. Vocês sabem qual que é? A nossa. A nossa parte ele não faz. Pode fazer novena, pode fazer pirraça, pode fazer o que for. A parte que nos cabe, somente nós temos que fazer. Ele favorece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas a nossa parte, nós precisamos desenvolver. Isso é bacana, né? Quando a gente percebe isso. Mostra que a gente tem o tal do livre-arbítrio. Ah, Thelma, eu não quero fazer, nem nessa, nem na próxima, nem na outra. Papai do céu vive assim, tudo bem. Tudo bem. Não, eu não quero fazer isso nos próximos 1 bilhão de anos. Tudo bem. Mas você está lembrado que tem consequência? Não é assim? Toda ação não tem um efeito? Toda causa não tem o efeito? Eu não quero estudar. Tudo bem. Chega no fim do ano, reprovado. Simples. Simples. Gente, a lei divina é de uma simplicidade. Não é simplória, não. Ela é simples e objetiva. De objetiva. Ah, eu não quero. Tá bom. Papai do céu vai esperar até o dia que você decidir fazer o movimento que é bom para você. Sim? É interessante a Salmo, né? Senhor, meu pastor, nada me faltará. É nada me falta, mas falta de mim. A gente está sempre esperando dele. Sim. Mas você fica raciocinado assim, nada me falta. Falta sim, falta a minha parte. E nós sempre falamos assim, nada me faltará. Nada me falta. Falta assim. A minha parte que eu estou cumprindo. E é engraçado, Dudu, que a gente não percebe que ele faz a parte dele. Deus, nosso Pai, faz a parte dele. E nós não despertamos para retribuir um peixinho, um pão, né? Jesus, ele multiplica, mas a gente precisa. Ele ia multiplicar se não tivesse nada, gente? Na multiplicação você não precisa ter um. Não é assim? A multiplicação você precisa ter um. Você multiplicar, se você não tiver nada, você não consegue multiplicar. Então, a minha vontade será multiplicada, os meus talentos serão multiplicados, se eu colocar alguma coisa, algum movimento, algum desejo. Isso é fundamental. E a gente tem esquecido isso. Culpa de quem? Nós vamos terceirizar a culpa também? Ou nós vamos olhar para nós mesmos? Amigos, tem umas coisas que me pegam de vez em quando, né? E é bom a gente trocar ideia, que eu acho muito interessante. A gente está aqui na doutrina espírita e acha que é a salvação, não acha? Madre Teresa precisou de espiritismo, gente? Irmã Dulce? Francisco de Assis? Paulo? Consegue entender? Que muitos, nós somos imortais, já passamos várias oportunidades. Nós desperdiçamos. Quando a gente fala na terceira revelação, é a terceira oportunidade, da milésima oportunidade que a gente está tendo. Aí a gente pega e lê um livro, A Caminho da Luz, que fala que alguns de nós somos degradados, expulsos lá de um outro planeta, viemos para cá. Quantas chances nós desperdiçamos lá? Quantas chances nós estamos desperdiçando aqui? Por quê? Não aprendemos a amar. Que é um grande problema.
Mas a gente quer amar do nosso jeito. Não. A gente precisa amar do jeito de Deus. Perguntinha básica. Quem aqui disse eu te amo, Papai do Céu, hoje? Ah, aprendeu. Quem diz? Quem é que tem uma relação direta com ele? Eu te amo, Pai. Não é eu te amo, cachorrinho, árvore, pé amarelo. Não é isso não. É falar com ele. Eu preciso ter uma relação sadia com ele. Senhor, é muito bacana o IP amarelo, mas o Senhor é melhor. O Senhor é melhor. Então eu te amo pelo carinho que o Senhor tem por eu ser eu, pelas milhares de oportunidades que eu tenho. Então a gente precisa ter esse movimento de percepção da presença dele. Por que a gente tem as nossas dificuldades? A gente não tem um relacionamento saudável com Deus. Mas eu vou ter que ser obediente? Esse é um dos problemas sérios, né, gente? Nós queremos criar leis e queremos seguir as nossas leis. Não, mas para mim viver tem que ser assim, 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 assim. Para mim ter um bom dia, eu preciso de um café da manhã assim, eu preciso de um almoço assim, eu preciso que o fulano faça isso, né? Assim a gente não cria uma norma, uma regra para o meu dia. O Papai do Céu olha para a gente e fala, nem sabe escolher. Nem sabe escolher por quê? Está escolhendo coisas que vão nos manter presos aqui. E a gente deveria escolher coisas que vão nos levar para outros ambientes melhores. Por isso que a lição chama de hoje é coragem. Coragem para poder ver além do que estamos observando atualmente. E se continuarmos, todos nós sabemos disso, se continuarmos, nós vamos tomar bomba de novo. Nós vamos tomar bomba de novo. Se continuarmos nessa pegada. Diga, Neidinho. Você me perguntou ontem, esse nome, que sempre suicida, se é um ato de coragem. Eu aprendi que não é um ato de covardia, né? A gente pode generalizar? Não, a gente não deve generalizar. O autoextermínio, o suicídio, é um pedido de socorro. Tem alguma coisa que não está boa na vida daquela pessoa. Tem alguma coisa. E ela pensa tanto naquilo que vira uma monoideia. Tudo que acontece é por causa daquilo. Ela não tem força nem ajuda de ver a vida sobre um outro ponto de vista. Uma das grandes trabalhos da ciência espírita é trazer para a gente essa questão da imortalidade da alma. Os vários livros que a gente tem de pós-vida, de antes de nascer, eles trazem para nós essa informação de como é pesaroso, como é difícil a pessoa que não busca as questões espirituais. São literalmente os mortos. Jesus falou isso. Os mortos. Deixai os mortos enterrarem os mortos. São pessoas que não estão ainda. E cabe a nós, que estamos do lado. Gente, tem uma situação que dói muito. Quando você está do lado, é amigo, conhece a pessoa e a pessoa suicida. Você olha para você e fala assim, mas eu não vi. É desesperador. E tem pessoas dentro de casa, os familiares, que se desesperam. Aí é o segundo que vai. Que acha que a culpa é dele. Ah, não, eu devia ter visto. Tem nada disso. Cada um no seu grau. Mas a coletividade, nós precisamos enxergar, nós precisamos socorrer. A informação da vida espiritual, que é velha, não é novidade, não. Ser imortal é uma questão muito antiga. A gente precisa trabalhar isso mais. E outra coisa que é interessante, será que nós não cometemos suicídios conosco indireto? Porque tem o direto e tem o indireto. Quando eu estou fazendo alguma ação que seja diferente da ação do Cristo, eu estou me suicidando, não estou? Qualquer ação que eu estiver fazendo que não vá de encontro a Jesus, aos seus ensinamentos, eu estou cometendo um autoextermínio. Suave, lento, mas eu estou fazendo isso. Diga, Elcio.
Eu tive um entendimento. Conversando. Então, meus discípulos, não, é um ato covarde. Não, é de muita coragem. Não é covarde, não é coragem. Eu cheguei à conclusão. Não é nenhuma coisa, nem outra coisa. Isso é um ato desativo. Desequilíbrio. A pessoa se equilibrou, fixa. Isso. E ele não raciocina. Se raciocinasse, não fazia. Não fazia. Não é nem coragem, nem covarde. E é tanto isso que as pessoas que tentam o autoextermínio, na hora que elas estão fazendo, elas tentam reverter o ato. Elas tentam reverter o ato. Desiste na última hora. Mas é interessante isso. Aquele espírito, ele não consegue ver além, gente. Não consegue ver além. Não consegue ver. O que vem pela frente, as oportunidades que vêm. É curioso, tem números que é muito curioso. As pessoas que têm muito recurso cometem o autoextermínio muito mais do que aqueles que não têm recurso. Curioso isso, né? Lá nos países nórdicos, tudo, aquela coisa toda, o pessoal tem esse hábito. Por uma nota, não consegui tirar um A. Minha família, vou desonrar a minha família. Comete o autoextermínio. Mas por quê? A gente está ensinando valores equivocados. A sociedade tem ensinado valores equivocados. Os meninos que estudam medicina, vocês sabiam que tem um alto grau de suicídio entre os estudantes de medicina? Alto grau. Por quê? É um curso pesado. Quando eles percebem que não vão dar conta, eles não veem outro caminho. Isso é interessante. E é curioso isso, porque famílias de médico têm filhos que se suicidam. Porque a pressão da família é tamanha sobre aquele filho que ele não dá conta pela pressão. A questão da anatomia, estava conversando com a amiga, a questão da anatomia é crítica. Imagina você conhecer todos os ossinhos, tudo do corpo, é pesado. Mas o que é mais pesado não é o estudo, é a pressão. E a gente muitas das vezes sente-se pressionado por uma sociedade. Meu pai, minha mãe gostaria que eu fosse médico, gostaria que eu fosse isso, gostaria que eu fosse aquilo. Ele toma aquilo como uma lei e acaba tendo dificuldade de atender aquilo. Então, nós precisamos ter muita coragem de conhecer a vida, viu, gente? A vida, com V maiúsculo. Sim. Todos os profissionais. Tem outro fator que a gente precisa lembrar, que como nós somos espíritos imortais, nós já tivemos outros episódios, tivemos outras existências, e naquela existência, vamos supor aí, 3 existências atrás, eu tentei suicídio aos 50 anos. Quando eu fizer 50 anos, eu vou ter a mesma vontade. Sabiam disso? Aquele déjà vu, aquela dificuldade, ela vai voltar, e se a gente não tiver conhecimento espiritual, a gente cai novamente. Sim. Ivone Pereira do Amaral. E retornar 2, 3 vezes. Sim. Não dá conta. E aí precisa vir. Aí o espírito pede para renascer numa situação mais complicada financeiramente, ou com uma deficiência física, para evitar isso. Tem companheiros que já praticaram isso tantas vezes que eles vêm sem braço, sem perna, surdo e cego. E não podem ter acesso a nada. No Caminhos para Jesus, lá tem uma ala que não pode receber visita. Não pode. São espíritos que têm toda essa dificuldade física, que são belicosos.
Eles são perigosos. Você chega lá com uma caneta e pega com a língua e enfia no seu olho. São terríveis os meninos. Então, a gente vai conhecendo isso tudo e a gente fica assim, eu preciso dar meu jeito. Eu preciso enfrentar as minhas dificuldades com bom ânimo. Eu preciso cada vez mais estudar, porque essas questões, essas situações, gente, acontece com pessoas que têm pouco conhecimento. Tem uma frase muito legal que é assim: ciência pouca, pouco conhecimento nos afasta de Deus. Saber pouco me afasta de Deus. Agora, quando eu estudo, quando eu conheço muito, isso me aproxima de Deus. Porque eu fico encantado com a sua obra. E quanto mais encantado com a sua obra, mais eu quero descobrir. Aí se tornam os cientistas, os estudiosos. Então, quanto mais eu procuro saber, mais eu me aproximo de Deus. Não é? E é interessante isso, a fé raciocinada é quando a gente sai do eu creio para o eu sei. Consegue entender a diferença, gente? Porque a gente vive muito no eu creio. Eu creio, quem sabe vai dar certo, eu tenho fé que vai dar certo. Não. Não existe isso, não. Para Deus não existe isso. Caroço de abacate vai dar melancia, não é isso? Não é? Não, caroço de abacate dá abacate. É lei divina. Então nós, como filhos de Deus, vamos chegar a que ponto? A vivermos com o nosso Pai. Então a gente precisa ter isso. O conhecimento nos leva a essa percepção. Eu estou neste caminho. E para isso eu preciso de coragem, para estudar, para refletir, para testar. Eu preciso testar se dá certo. Será que se eu mudar a minha atitude, eu vou ter uma vida melhor? Eu lembro do meu pai, né? Meu pai tem 90 anos, e aí toda vez que ele vai no médico, o médico o ausculta, ele fala assim: o senhor já fumou? Ele olha para o médico: mas tem 30 anos que eu parei, moço. Tem 30 anos. Eu falei: mas ficou as marcas. Ele falou assim: ainda bem que o senhor parou há 30 anos, porque senão o senhor não tinha completado 90. Então ele teve a coragem lá atrás de fazer uma mudança para viver melhor. Usa bombinha e tudo, mas é o menor dos problemas dele, a bombinha. Então a gente precisa ter essa percepção. Amigos, a gente precisa começar a se amar em todos os aspectos. Eu preciso começar a me amar, eu preciso começar a gostar de mim, eu preciso começar a comer coisa que é boa para mim. Eu preciso começar a beber coisas que são boas para mim e para o meu organismo. Eu preciso fazer coisas que são alegres para todo mundo. Eu lembro, né, há uns anos atrás, eu fui no cardiologista, aí que eu descobri que eu tinha pressão alta, aí ela virou para mim e falou assim: como é que você quer chegar lá na frente? Falei para ela, né? Bem, né, doutora? Eu falei: então eu vou te dar uma receita. Anota aí. Eu falei: não, é a senhora que anota. Não, essa receita é você que anota. Anota aí. Primeiro, comer bem. Prato colorido. Não é prato desenhado não, viu, gente? É um prato colorido. Cheio daquelas verduras, legumes, né? Proteína. Coma um prato colorido. Pode ser um prato de R$1.000 ou de R$10. Surte a mesma coisa. Surte o mesmo efeito. O mesmo efeito. Porque a comida, eu não sei se você descobriu, ela falou comigo, não sei se você já percebeu, mas a comida vai virar lenha. Combustível, não é essa a função do alimento, gente? Quando o nosso corpo está fraco, ele não precisa de combustível. Então você pode comer um prato de 1.000 ou um prato de 10, na hora que entrar no estômago, ele vai fazer o mesmo processo, transformar em energia para o nosso corpo. Beleza, primeira receita, um prato colorido. Segundo, exercício físico. Exercício físico. Tenha a prática sempre da atividade. Refresca, areja a mente. Areja a mente. Fortalece o corpo, porque na hora que você precisar do seu corpo para alguma atividade, o seu corpo vai conseguir te atender. Terceiro, alegria. Olha que curioso isso. Alegria.
ver tudo com bons olhos. Aí eu lembrei de Jesus, né? Em tudo dai graças. Um prato colorido, exercício físico e alegria. Aí a gente vai ter uma vida longa. Encarnado e desencarnado, viu? Porque vale. Ah, não, Theo, mas se eu morrer no meio do caminho, sensacional. Sensacional. Se a gente desencarna e o corpo está bem, mostra que a gente cuidou bem do equipamento que Papai do Céu nos entregou. Não mostra? A gente vai devolver o corpo em bom estado. Morre bem. Deixa um corpo sadio, em vez de deixar. E outra coisa que a ciência espírita traz para a gente, que o que a gente faz no nosso corpo físico, a gente também faz no nosso corpo perispiritual. Aquele corpo que a gente usa quando estamos desencarnados. Então, o que eu faço com esse aqui, eu vou continuar sentindo, vivendo e tendo as dificuldades para frente. Então, esse ato de cuidar do corpo e cuidar de si, mentalmente e fisicamente, é um processo muito bom. Tem uma frase muito velha que eu gosto de repetir. Mente sã, corpo são. Não é? Mente sã, corpo são. Então, se eu tenho uma boa vontade mental, isso precisa refletir no meu corpo. E aí, de vez em quando, a gente vê pessoas, né, uma sumidade, mas não cuida do corpo. Não tem uma dificuldade? Aquele médico, cardiologista que fuma, não é? Com todo respeito, né, gente? Mas não tem aquele médico que cuida do outro e não cuida de si? Que é uma dificuldade da classe médica. Cuida muito bem, né, do outro, mas tem dificuldade de cuidar de si e da sua família. Trabalhei tanto como sem tempo nessa época, falar que esse pastor ficou diabético. Aí a Joana fala para nós: a espiritualidade superior não nos quer submissos à vontade de outrem, nem inabilitados para tomar decisões, mas quer que nos apropriemos de nossos valores inatos, demonstrando determinação e firmeza diante da vida, porque isso teria como resultado natural o conforto físico, psíquico e espiritual. Vamos lembrar de uma coisa aqui que é muito interessante. Nós nascemos doentes? Eu estou falando da nossa primeira encarnação. Nós nascemos doentes? Não lembra não, Dudu? Faz regressão de memória com o peixinho. Porque a gente percebe que se eu tenho um problema visual, outrora minha vista era boa. Se eu tenho um problema no fígado, outrora meu fígado era bom. Se eu tenho um problema na perna, outrora minha perna era boa. Não é um raciocínio lá, a fé raciocinada? Não é lógico isso? Então, no início da caminhada, eu era todo perfeito. Fisicamente, tá, gente? Fisicamente. E aí, ao longo da estrada, eu fui machucando, mal cuidando desse organismo. Consequentemente, se eu ferir esse corpo, é porque a minha mente também está ferida. Porque o meu corpo demonstra a dificuldade mental que eu tenho. Porque o meu corpo demonstra o hospedeiro, né? O corpo demonstra quem é o morador dele. Então, mentalmente, se eu olho para o meu corpo, eu falo assim, tá bom isso, tá mal aquilo. Então, eu tenho dificuldade nisso. Aí eu preciso fazer um trabalho mental para que aquilo se melhore. É muito interessante a gente falar. Aí ela fala, porque isso teria como resultado natural o conforto físico, psíquico e espiritual. O mundo maior nos incentiva a utilizar as próprias potencialidades a fim de que possamos descobrir a força e a coragem que existem em nossa intimidade. Os benfeitores, Jesus, toda a espiritualidade, eles tentam chamar nossa atenção para as potências que temos dentro de nós. São elas que nós precisamos trabalhar. Ter a coragem de ser bom, de ser saudável,
de ser amigo, de ser companheiro, de ter relações saudáveis. Ele nos convoca, o mundo maior, a espiritualidade, principalmente para trazer à tona a luz existente dentro de nós, e não para nos entregarmos aos refúgios externos. Tem uma cena que me incomoda muito, é muito curioso, a gente vê muito isso. Você passa perto de um estabelecimento, de um bar, tem lá uma pessoa com uma garrafa de cerveja, 2, 3. Não é julgando, não. Não é julgando. Mas ele não mostra que falta naquela vida daquela pessoa um amigo, uma família, um companheiro, uma companheira? Não demonstra ali uma solidão e que ela, muitas das vezes, ela tenta resolver aquele problema na garrafa, na bebida, numa coisa externa? E aí a gente pode pensar isso e analisar para todos os lados. Aquele momento de dificuldade da pessoa. Aí ele continua dizendo o Hamed, para trazer à tona a luz existente dentro de nós e não para nos entregarmos a refúgios externos. Nenhum fato ou acontecimento está além de nossa aptidão ou capacidade de lidar com eles. Nenhum fato ou acontecimento está além de nossa aptidão ou capacidade de lidar com eles. A vida nunca nos apresenta um problema sem que tenhamos a possibilidade de resolvê-lo. Isso é legal? Todas as nossas dificuldades, nós somos capazes de resolver. Todos. O que nos falta muitas das vezes é a coragem de ver que a gente está fazendo errado. Porque tem hora que a gente acha que está fazendo certo. Amigos, vocês sabiam que o ladrão ele reza para roubar? Sabiam disso? Ele faz um Pai Nosso, ele reza. Porque naquela mente ele está fazendo certo. Pior. E vocês acham que a espiritualidade não vai lá ajudar ele, não? Não, não vai ajudar ele a roubar, não, viu, gente? Não é isso que eles vão ajudar, não. Eles vão ajudar a que ele perceba que aquele ato não é bom. Eu já contei aqui, vou repetir. Para ser piloto, piloto de avião, a pessoa precisa estudar muito, não precisa? Eu já contei esse caso aqui, não já? A pessoa ser piloto, ela não precisa estudar muito? Não tem que ser uma pessoa inteligente? Aí ela consegue aquele objetivo, e aí ela pega aquele avião, enche ele de bomba e vai jogar nos outros. Ele está certo ou está errado? Está certo. Para ele, aquilo é o que ele queria. E ele alcançou. Está certo. Tem milhares de pessoas que fazem isso. Mas um dia, ele vai refletir. Um dia ele vai falar, engraçado, se eles fizessem isso lá em casa, se eles fizessem isso na minha família, se jogasse uma bomba lá em casa, aí ele vai sentar naquele avião e o chefe dele vai virar para ele assim, pode ir. Aí ele vai perguntar assim, o que eu estou levando? Bomba, uai. Uai é de mineiro, né? Bomba. Aí ele, não vou. Não vai? Você está despedido? Pode me despedir. Eu vou te matar? Pode me matar. Mas eu não vou mais. O que aconteceu? Refletiu sobre o ato que ele estava fazendo. Ele estava certo, agora ele melhorou um pouquinho, né? Continua certo também. É um processo nosso. E a gente precisa, quando fala assim, conhece a ti mesmo, não é brincadeira. Se eu não me conhecer, eu falei assim, tem coisa na minha vida que eu faço errado. Gente, eu ando de moto 80 km por hora no corredor, no anel rodoviário. Não estou fazendo uma coisa errada? Por isso que eu preciso de 4 anjos da guarda. Os meus batedores. Nós vamos na frente. Consegue entender isso? A gente precisa olhar e falar assim, Telmo, se você quer continuar, diminui a velocidade. Vai com mais segurança. O meu combate não é o outro. O nosso combate é contra nós. Dos nossos velhos desejos. Porque é gostoso. Todo mundo paradinho, você passando. É gostoso, dá um prazer aquilo. Mas esse prazer pode complicar. E eu
consciente disso, eu preciso lembrar. É bomba que eu estou levando? Não vou. Não vou, eu preciso fazer isso comigo. É o amor próprio, é o autoconhecimento. É bom? É. Mas eu não devo. Tem coisa melhor. Não é? E aí a médica continua dizendo que a autoconfiança deve ser ensinada no berço. Olha que interessante, agora ele vai criar um caminho aqui muito legal. A autoconfiança deve ser ensinada no berço. E a necessidade de aprovação não deveria ser confundida com a busca de afeto ou amor. Para estimular a autoconfiança e a coragem de tomar decisões no adulto, seria necessário que desde cedo as crianças não fossem educadas com grande dose de controle ou aprovação. Contudo, se uma criança cresce sentindo que não pode, em nenhuma circunstância, decidir, e que em nome dos bons modos, ele coloca aqui entre aspas, em nome dos bons modos, ela precisa a todo momento pedir autorização dos pais para agir, são plantadas nelas as sementes neuróticas de insegurança, de medo, de falta de confiança. Olha que interessante o trilho que o Hamed nos leva. Como fomos criados? Para ter coragem ou para sermos submissos? A sociedade, ela nos quer submissos. Já perceberam isso? Para a gente ter sucesso, a gente precisa ter o quê? O que a sociedade fala? Para a gente ser respeitado, a gente precisa ter o quê? Conhecimento. Quem dera se fosse. Você precisa ter aquele carro, você precisa ter aquela casa, você precisa ter aquela conta, você precisa ter aquela roupa, você precisa estar se alimentando naquele restaurante. Isso é prisão. Isso é prisão. Aí eu tenho que trocar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nós estamos sendo controlados e achando que está sendo livre. Viramos escravo de uma sociedade, de um comércio, de um materialismo que quer o tempo todo o nosso recurso. Aí nós nos tornamos como consumidores. E eles adoram consumidores. Adoram consumidores. Aí eu tenho que ficar pedindo benção. Se eu trocar por esse, eu estou igual. Mas se eu trocar por esse, mas eu não vou estar igual. Aí eles vão olhar para mim e vão falar que eu não sou o cara. Olha como é que é interessante isso. Como que a gente fica preso, achando que é livre. Não, eu posso comprar qualquer coisa. Pode sim. Mas é porque alguém impôs ou porque você quer? Ou porque a sociedade está estipulando isso na sua vida? Sociedade que eu falo, gente, é o materialismo. É o consumismo. É ele que tem mandado na nossa vida, na maioria da sociedade. Nós estamos com um trânsito aí caótico. Olha quantas pessoas tem dentro do carro. Uma. As que tem duas é Uber. É? Aí o trânsito vai andar? Não. E o pessoal da concessionária, da fábrica, estão preocupados com isso? Não, passa o problema para frente. Um colega meu, um amigão, ele comprou um carro importado, elétrico. Aí começou a falar que não ia dar certo e tudo, aí ele foi lá e falou assim, não, eu quero trocar. Aí a concessionária falou, não, a gente não compra não. Hã? Mas o carro é seu, eu acabei de comprar o carro de vocês, tem 6 meses. Não, a gente não compra não. Aí ele foi tentar vender o carro. 50% da tabela FIP. Ele ia perder R$150 mil. Ele falou, vou ficar com esse carro até acabar. Consumismo. Entrou uma ideia, entramos naquela ideia, e essa ideia vai ficar aí, muitos prejudicados. E a indústria não quer nem saber, quer vender mais, quer vender mais, quer vender mais. E aí ela fala dessa questão da criança que cria sementes neuróticas de insegurança, medo e falta de confiança. A busca de aprovação aqui mencionada não tem nada a ver com a atitude saudável dos pais de orientar e educar os filhos.
e sim com a postura destrutiva de impor aos menores a necessidade de submeterem tudo à opinião e consentimento dos adultos. São os pais supercontroladores. Precisar de permissão de uma pessoa já causa frustração e infortúnio. Mas o problema se agrava quando a necessidade do consentimento se torna genérica. Tudo que eu vou fazer, eu preciso da autorização do outro. Eu preciso do aval do outro. Eu não consigo decidir por mim mesmo. Quem se comporta dessa maneira está condenado a encontrar uma grande dose de abatimento e desânimo diante da vida. Aí aqui a gente pode até pensar na questão da autovalorização, né? Do extermínio, do autoextermínio. Porque leva a pessoa a não ter prazer nenhum, porque ela não pode decidir nada. É sempre o outro que vai decidir para ela. Além disso, o indivíduo incorpora uma autoimagem dissimulada ou irreal, erradicando de sua existência a possibilidade de realização pessoal. A sociedade, o materialismo, ele determina, ele não pergunta não, ele determina que tipo de roupa você vai vestir no próximo verão. Ele determina. E aquele que não tem uma percepção, ele acha que é normal. Ah não, tá todo mundo de amarelo, vou de amarelo. Tá todo mundo de verde, vou de verde. Ele não percebe que ali ele está sendo conduzido. É o tal do boi de boiada, boi de boiada, né? Ele está nesse meio, sem decisão. Tomaram decisão para a gente. Tomaram a decisão para a gente. E a gente achando que não, eu posso escolher, tá? Você pode escolher, mas é amarelo curto, é amarelo largo, amarelo isso, amarelo aquilo. Você pode escolher à vontade, você tem um monte de opção, mas tem que ser o amarelo. A necessidade de autorização tem como gênese a seguinte estratégia psicológica. Olha só como é que o negócio é interessante. Abre aspas. De imediato, nunca confia em si mesmo. Gera uma dúvida na pessoa. Você não sabe escolher. Não, assim não fica bem. Não, troca isso. Ah, não, por favor. Ah, não acredito que você vai desse jeito. Ah, não, naquele lugar, desse jeito. Não, não é possível. Você tem que pôr um chinelo, tem que pôr um sapato, você tem... De imediato, nunca confie em si mesmo. Antes de qualquer coisa, confira suas ideias e pensamentos com os outros. Isso é genérico, viu, gente? Você pode fazer o que você quiser, mas pergunta o outro primeiro. Você não pode fazer por si só. Tem que ter o aval do outro. E isso, família faz isso muito. Gente, e acha que está fazendo o bem. Fulano não tem condição de tomar decisão. Eu tenho que fazer isso para ele. Porque eu sou melhor do que ele. A gente se coloca numa condição acima. O conjunto de conhecimentos e valores da nossa cultura tradicional é do tipo que reforça nos indivíduos uma postura interna de busca de aprovação como um padrão de comportamento normal. O tempo todo mundo tem que aprovar. E eles aprovam quando é do jeito deles, não do meu. Olha que perigo, hein? Tá do jeito que todo mundo, tá todo mundo de amarelo? Se eu chegar de amarelo, eu só aceito. Se eu chegar de outra cor. O olhar, gente, isso é tão complicado que até o olhar critica a postura do outro. E o outro que não tem um conhecimento, uma firmeza de pensamento, ele se sente constrangido. Eu lembro de uma amiga, ela fazia evangelização, ela morava lá no Buritis, e a gente, na evangelização, a gente tinha uma camisa, né, evangelizando com Jesus. E ela levava a filhinha dela de 13 anos. Na hora que ela foi embora, resolveram passar no shopping, no BH Shopping. A filha dela virou e falou assim, eu não vou com essa camisa, não. Eu não vou com essa camisa, não. Que isso, minha filha? Camisa, não? Não, vamos passar em casa, vamos trocar de roupa. Consegue entender? Porque isso é sutil. A autonomia e a independência não são estimuladas. Ao contrário, é consolidado convencional.
A autonomia e a independência não são estimuladas. Ao contrário, é consolidado o convencional. A autorreflexão ou a atitude de mantermos um constante intercâmbio com a nossa voz interna nos daria suficiente liberdade, segurança e coragem para nos guiar por nós mesmos. Se a gente tivesse esse intercâmbio, essa percepção conosco, onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, quem é que a gente tem que avaliar, perguntar? A nós. Ah, mas e se eu errar? É a liberdade. Quem erra é livre. Quem erra tem em si a coragem de fazer por si mesmo. Errei, derramei o leite, assuma a responsabilidade. Limpe o leite derramado, compre outro leite e põe lá no lugar. Pronto, resolvi o problema. Resolvi o problema. Não, mas eu não posso, eu não sei se eu sei virar o leite. Calma, tenha liberdade, você sabe se virar, se entornar. Limpe, compre outro e devolva. Encerra o assunto. É bom lembrar que nos podem forçar a ser escravos, mas não nos podem obrigar a ser livres. Ser livre é uma opção pessoal. Eu não quero mais ser parte dessa sociedade doente. Tem que ter muita coragem. Tem que ser raçudo. Porque nós estamos perpetuando uma ideia que não faz bem para nós e nem para os outros. Perpetuando. Não tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Olhemos para Jesus. Esse é o jeito de viver. Olhemos para ele. Ele tinha todo o conhecimento e não buscou o que nós estamos buscando diariamente. Ah, mas eu não dou conta. Dá. Exemplo é que não falta para a gente de pessoas que abriram mão de riquezas para seguir o Cristo. Lembremos de Francisco de Assis. O pai, um rico comerciante na cidade de Assis, na Itália, na praça pública, fala assim: você é um malandro, tudo que você tem é meu. Ah, é, papai? Tirou tudo, ficou pelado e foi embora. Francisco de Assis começou a história assim. Buda não era um príncipe? Um príncipe. Que a família o tempo todo protegia para ele não ver as dificuldades do mundo. O dia que ele viu, ele abriu mão de tudo aquilo. Porque a nossa essência diz e precisa dizer e nortear o nosso caminhar. Gente, a nossa essência diz para nós, do jeito que a gente está vivendo não é bom. Eu estou falando do Telmo quando ele anda de moto no corredor, viu, gente? A nossa essência fala, isso não é bom, Telmo. E a gente precisa escutar esse nosso íntimo. Para com isso, isso vai dar ruim. Mas a gente coloca o prazer acima de tudo, esquecendo que tem o dia seguinte. E aí o Hamed fala, a mensagem do poder universal é sempre aquela que impulsiona o desenvolvimento de nossas potencialidades ou dons naturais. Providência divina. A mensagem de Deus é sempre aquela que impulsiona o desenvolvimento de nossas potencialidades. Ser cada dia melhor espiritualmente, viu, gente? Espiritualmente, não podemos esquecer isso, não. Consequentemente, eu serei bom para todos. Se eu quero ajudar alguém, Platão falava isso, se eu quero ajudar alguém, eu preciso me tornar melhor. É a única forma de ajudar o outro. Preciso ser melhor filho de Deus, eu preciso ser um pai, uma mãe, um cidadão melhor, de acordo com as questões espirituais. Despertar é saber que o único modo pelo qual podemos conhecer genuinamente qualquer coisa é examinando-a ou percebendo-a pessoalmente, isto é, usando as leis divinas que estão em nossa intimidade. Olha que ele usa a palavra aqui, despertar. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Lembra dessa passagem?
Jesus dizendo, onde é que está o lugar mais lindo, mais gostoso, mais saboroso do mundo? É dentro da gente. A gente estar em paz com a gente, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Esse é o reino de Deus. Eu estar bem comigo. E para que eu esteja nesse reino, eu preciso estar utilizando as minhas potências, as minhas habilidades, as minhas virtudes. Aí sim eu estarei tranquilo. Pode vir o que vier, que eu estou no reino de Deus. Por isso, diz Hamed, os benfeitores espirituais afirmam que, abre aspas, a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, as leis divinas, sem o concurso das leis humanas? Sim. Se os homens compreendessem bem as leis divinas. E seriam suficientes se houvessem vontade de praticar. Sim. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais? Pelas leis divinas? Sim. Sem o concurso das humanas. Amigos, você sabia que todas as leis humanas terão que ser modificadas até ficar igual à lei divina? Vocês sabiam disso? Esse é o trabalho da advocacia. Transformar a lei humana numa lei divina. Os advogados estão aí para fazer sua jurisprudência, para desenvolver os códigos penais, comerciais, civis, para se tornar a lei divina. Esse é o processo. Porque elas são e sempre existirão. É esse o desafio daquele que entra na área jurídica. As instituições que estruturam a nossa sociedade estabelecem na maioria dos indivíduos um modo de pensar em que impera como norma a concordância ou uniformidade de opiniões, sentimentos, ideias, crenças e pensamentos, sendo que essa postura psicológica age de forma implícita e silenciosa e quase inconsciente no cerne das coletividades. Gente, isso é muito interessante. A sociedade, ela não quer que a gente pense. Ela só quer que a gente pense naquilo que ela tem o desejo. Se você está pensando fora, você não presta. Agora, se você está pensando igual, você é do meu time, você faz parte. Aí dá um comentário, sugere alguma coisa diferente. Não, você não é uma boa pessoa. A sociedade quer servidores, não quer pensadores. A nossa sociedade, a educação, vocês repararam que tiraram a filosofia da grade escolar? A sociologia da grade escolar? Por quê? Porque não quer que a gente pense, não quer que a gente filosofe, não quer que a gente analise, quer técnicos, apertador de botão, né? A gente lembra lá do apertador de parafuso, a gente lembra lá de Charlie Chaplin, não era? Olha, lá atrás, né? Ele já cantava a bola. A sociedade não quer que ninguém pense. Ou seja, até quer, mas uma classe pense, a maioria obedeça. Não é assim? A classe que pensa é aqueles ali. A outra é só de trabalhadores. Quanto mais elogio, diz Hamed, aplauso e bajulação nos são necessários, mais estaremos nas mãos alheias. Vocês já caíram nessa pegadinha, gente? Quanto mais elogio, aplauso e bajulação nos são necessários, mais estaremos nas mãos alheias. Não, você faz isso perfeitamente. Não, mas você é sensacional nisso. O que eles estão tentando fazer? Que você permaneça no meio dele. É uma armadilha. É uma armadilha para a gente. Se porventura, um dia, dermos qualquer passo na direção da independência, o que vai acontecer? Da autoaprovação ou da coragem de decidir, esse caminhar não será bem visto por aqueles que nos controlam. Imagina, você vira para o cara da concessionária e fala assim, eu não vou trocar meu carro mais. O que vai virar para você e vai falar? O que vai falar para você? Não quero mais comprar esse tipo de cerveja, não vou mais frequentar seu bar, não vou mais fazer isso. O que vai fazer? Acabou a amizade. Acabou aquela amizade.
Não é? Essas novas e saudáveis atitudes serão taxadas de egoístas. Aí como é que eles viram o jeito de ver, né? Serão taxadas de egoístas, frias, desprezíveis, ingratas, num esforço para manter-nos na dependência de todos aqueles que durante anos, aí aumenta aqui, séculos, nos conservaram sobre o seu domínio e poder. Quando deixamos os outros conduzirem nosso jeito de sentir, pensar e agir, damos-lhes o consentimento de nos usar. Olha que coisa perigosa. Nós viramos marionete do outro. Damos o consentimento de nos usar ou manipular como e quando quiserem. Nosso valor reside neles, não em nós. E se eles se recusarem a nos dar sua apreciação positiva, nos sentiremos um nada. Ou seja, emocional ou moralmente sem valor. Que eu dependo do aval do outro. Isso mostra que eu não tenho liberdade. E a palavra coragem, ela vem para enfrentar toda uma sociedade. Eu costumo dizer sempre, o evangelho não é para os fracos. O evangelho não é para os fracos. E o evangelho não surte efeito em 5 minutos. É para uma vida inteira. Essa desconexão, essa independência, ela vai começar aos pouquinhos, eu vou tomando coragem, eu vou olhando e observando o controle que o outro tinha sobre mim, tem sobre mim, e eu vou aos poucos me desvencilhando, com muito amor, com muito carinho, mostrando para ele, mostrando para mim, que eu não quero mais essa relação. E isso vai fazendo com que eu me sinta melhor. Porque uma das características do corajoso, ele se sentir íntegro. Porque nós andamos sendo corrompidos o tempo todo. Nosso valor reside neles. E se eles se recusam a nos dar sua apreciação positiva, nos sentiremos um nada, ou seja, emocional ou moralmente sem valor. Estas palavras de Paulo constituem a síntese perfeita de um ser humano extraordinário, que já agia corajosamente perante a sociedade de uma época. Abre aspas. Falamos não para agradar aos homens, mas sim a Deus, que escuta a nós, ao nosso coração. Bacana isso, né? O movimento que a gente precisa fazer hoje é para Deus. E Deus quer alguém preso? Não. Ele quer todos os seus filhos livres, vivendo numa sociedade de compaixão, de amor, de carinho com todos. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie, que esse carinho, que essa nossa conversa perpetue por muitos e muitos dias. Obrigado, amigos, que Jesus abençoe, fiquem com Deus, que a gente possa nos encontrar daqui a 15 dias para bater mais um papo. Obrigado a todos, até breve. Falei demais.